O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Secretária do Trabalho de Boris Johnson renuncia por discordar de Brexit sem acordo. Isso, a gente, semana passada, né, a gente falou do irmão do Boris Johnson, né, o Joe Johnson, e aí agora tivemos mais uma baixa no governo britânico, que foi a Amber Rudd. O último que sair apaga a luz, né? Pois é, não, mas já apagaram a luz do parlamento porque agora ele está suspenso. Mas que era secretária de Trabalho e Previdência, ela disse que não concorda, né, com a estratégia do Boris Johnson para o Brexit. Não posso ficar quando bons e leais conservadores moderados são excluídos. Né? Lembrando que, semana passada, a gente comentou, 21 deputados do Partido Conservador, 21 parlamentares, foram suspensos, né, do partido, inclusive alguns nomes bastante relevantes, tanto do ponto de vista de atuação política, quanto do ponto de vista, né, de genealogia, como a gente mencionou, né, já que um deles era o neto do Winston Churchill. Aí a gente vai aqui fazer uma breve revisão factual dessa semana, para depois fazer ali duas breves análises. Tá? Continuando. Na segunda-feira, dia 9, né, a secretária do Trabalho ela renunciou no sábado, dia 7. Aí na segunda-feira, dia 9, a França, né, o governo francês, disse que não é favorável a um novo adiamento, né, do Brexit. Né, a data aí, 31 de outubro, Halloween e tudo mais. Por quê? Porque o parlamento britânico aprovou uma lei que estabelece que se não houver acordo até o dia 19 de outubro, o governo britânico ficaria obrigado a pedir um adiamento de 3 meses. Só que aquela coisa, ele obriga o governo britânico a pedir. Ele não obriga os europeus a aceitarem o pedido. São sempre duas coisas muito diferentes. Isso é o que se chama consenso, gente. Tá? Algo consensual não é só você pedir, né? É o outro aceitar também. Então, e aí o Boris Johnson já havia deixado claro, né, que prefere morrer numa vala do que pedir um adiamento. E aí na segunda-feira, dia 9, o Boris Johnson visitou a Irlanda, como a gente mencionou no programa passado, e ele disse que, pelo bem dos negócios, dos agricultores e de milhões de pessoas comuns que contam conosco para usar nossa imaginação e criatividade para fazer isso, quero que você saiba que eu preferiria esmagadoramente encontrar um acordo. Sem um acordo político, seria um fracasso. Né? Então, ele usou ali um tom, né, um pouco mais brando, favorecendo a ideia do acordo, porém, né, colocando que, olha, se não tiver acordo, a gente sai sem acordo mesmo. Já o Varadkar, o primeiro-ministro da Irlanda, né, usando ali uma bela gravata verde, né, por motivos quais será, né, só para contextualizar, o verde ele é uma cor associada ao nacionalismo irlandês, digamos assim, né, e ele usando ali a sua bela gravata verde, disse que, olha, estamos abertos a alternativas, mas elas devem ser realistas, juridicamente vinculantes e viáveis. Não recebemos esse tipo de proposta até o momento. O que não faremos, e eu sei que você entende isso, e ele fala você porque ele estava numa coletiva do lado do Boris Johnson, né? É concordar com a substituição de uma garantia legal por uma promessa. Então, por quê? Porque vamos lembrar, a fronteira entre as duas Irlandas é o ponto, talvez o ponto mais delicado. Por quê? Porque não querem criar uma fronteira rígida entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Ao mesmo tempo, como é que você não vai criar uma fronteira rígida se uma parte da ilha estará fora da União Europeia e outra parte dentro? Né? Então, é tentar conciliar duas coisas quase mutuamente excludentes. Tá? E dessa reunião entre o chefe de governo, né, do Reino Unido
e o chefe de governo da República da Irlanda, não saiu muitas novidades, tá? Disseram ali que conversaram, discutiram possibilidades, mas não teve ali um anúncio de, olha, esse daqui é o novo plano, essa daqui é a ideia que vai substituir o backstop. Não teve, tá? Aí, também na segunda-feira, dia 9, o John Bercow anunciou que irá se aposentar, né? Irá renunciar ao seu posto depois de 10 anos no cargo. Você não sabe de quem estamos falando? Estamos falando ali do presidente da Câmara dos Comuns, né? Ou então o orador, né? O speaker da House of Commons, né? Que é aquele cara que virou meme porque no meio dessa zona toda do Brexit ele ficava berrando lá, order, order. Ele disse que ele batizou o gato dele assim. O gato dele se chama Order. E aí ele disse que, lembrando, o presidente da Câmara dos Comuns é uma figura neutra, ele não tem atuação partidária, embora no caso do John Bercow, ele seja de origem do Partido Conservador. Ele iniciou sua carreira política como integrante do Partido Conservador. E ele estava no cargo desde 2009, né? Ele entrou ali num conflito com o governo Boris Johnson pela maneira ali da condução, né, dos debates do Brexit. E aí, ele protestando por conta da suspensão do parlamento que foi solicitada pelo Boris Johnson à Rainha Elizabeth, e também ao permitir, né, que tivesse aquela votação da pauta, do controle da pauta da Câmara dos Comuns, em que o controle da pauta saiu do governo executivo e foi para a mesa, digamos assim, da Câmara dos Comuns, ele também passou a ser acusado de ter tido uma atuação partidária, né? E aí, ele, por conta de ser acusado de ter uma atuação partidária e, digamos assim, por desgosto, desilusão, por conta da suspensão do parlamento. E convenhamos, o cara estava no cargo há 10 anos, sendo que nesses 10 anos ele pegou todo o Brexit. Então ele também já devia estar de saco cheio, né, com o perdão do termo. Então ele pegou e disse que vai renunciar, vai deixar o cargo no próximo dia 31 de outubro, porém, caso tenha eleições antes disso, ele vai deixar o cargo, então, no dia das eleições, tá? Ele não volta, tá? E ponto final. Então, né, fica aí esse protesto dele, ele que foi, inclusive, o primeiro parlamentar de origem judaica a assumir esse posto, esse cargo, né, de Speaker da House of Commons. Aí, continuando essa parte mais factual, terça-feira, né, na madrugada de terça-feira, né, começou a suspensão da House of Commons, da Câmara dos Comuns. E antes disso, tivemos a votação de novas eleições no Reino Unido. E tivemos 293 votos a favor de novas eleições. Porém, precisa de 2/3 do parlamento, 434 votos. Não conseguiu. Então, o Boris Johnson não conseguiu as novas eleições, né, que ele pretendia até para ali angariar mais apoio, né, e ampliar a sua base de negociação do Brexit. Continuando. Tivemos a suspensão do parlamento, com gritos de shame, com gritos, né, de que era um absurdo e tudo mais. Porém, na madrugada de terça-feira, horário britânico, começou a suspensão do parlamento britânico. E aí, antes disso, o Jeremy Corbyn, né, o secretário do Partido Trabalhista, né, o representante trabalhista, o líder da oposição, rejeitou a ideia de um dos parlamentares do Partido Trabalhista, o Tom Watson, que né, discursou sobre o assunto do Brexit, dizendo que o Partido Trabalhista deveria, de forma inequívoca, defender um novo referendo para tentar reverter o Brexit, e o Partido Trabalhista deveria, como um todo, adotar uma postura pró-Remain, né? Pró-ficar na União Europeia. E o Jeremy Corbyn não aceitou isso, disse, olha, essa é a visão do Tom,
né, do Tom Watson, porém eu não aceito, não concordo, e ele manteve, né, a sua ideia de que o Partido Trabalhista deve trabalhar para conseguir um acordo com a União Europeia e submeter esse acordo ao eleitorado, a um referendo, alguma coisa assim. Então, no final das contas, o que nós temos aqui? De um lado, do Partido Conservador, o Boris Johnson não conseguiu suas desejadas eleições. O Boris Johnson vai ter que, usando a base parlamentar que ele já tem, ou seja, uma base parlamentar reduzida, negociar com a União Europeia. Embora ele esteja com essa base reduzida domesticamente, ele vai, digamos assim, conseguir partir para a sua estratégia de tudo ou nada, né, que a gente até comentou lá no início, que é, olha, é o seguinte, gente, eu suspendi o parlamento, para o parlamento não encher meu saco, eu vou... Lembrando que a gente condenou essa decisão, não estou justificando essa decisão, eu estou dizendo apenas que é o raciocínio dele, de, olha, me livrei do parlamento, o parlamento não vai encher meu saco, temos uma data aí, 31 de outubro, então vamos conseguir aqui um acordo até essa data e ponto final, né? É botar ali um tudo ou nada na mesa, é sentar com a União Europeia e faca na garganta. E usando essa estratégia justamente para pôr as lideranças da União Europeia, digamos assim, contra a parede, tentar aumentar o poder de barganha dele. Do outro lado, nós temos o Jeremy Corbyn rejeitando essa ideia de um dos seus parlamentares. Por quê? Porque se o Partido Trabalhista virar, né, adotar inequivocadamente uma postura pró-União Europeia, ele, no caso de umas novas eleições gerais, perde os votos das pessoas, por exemplo, que querem um Brexit de forma negociada, de forma acordada, os brexiteers moderados, digamos assim. Né? Então, é até que uma questão de fortalecer uma eventual posição eleitoral. Até porque você tem gente dentro do Partido Trabalhador que é a favor de um Brexit. Mais moderados, alguns até mesmo mais radicais, mas você tem pessoas dentro do Partido Trabalhista que são a favor de uma saída negociada. Então, ele adotar essa postura, né, olha, ficar na União Europeia e ponto final, transformaria o Partido Trabalhista ali colocaria ele na mesma situação que os liberais democratas, que acabariam atraindo os votos dos brexiteers moderados, que são mais conservadores, que se identificam mais com o Partido Conservador. Certo? Essa daqui é a parte mais ou menos final sobre o Brexit da parte política. E aí nós temos outras 3 notícias sobre isso. Tá? A primeira é que o Reino Unido anunciou na quarta-feira que estudantes estrangeiros, né, que estejam no país, ou seja, estudantes, né, futuramente estudantes europeus, inclusive... Erasmus, por exemplo. vão poder ficar mais tempo no Reino Unido, tá? As medidas que limitam a permanência serão adotadas entrarão em vigor apenas no final de 2020. A outra notícia é que o Tribunal de Apelações na Escócia considerou na quarta-feira, dia 11, ilegal a suspensão das atividades do Parlamento britânico. Porém, todavia, entretanto, como é uma corte local, digamos assim, formada ali por um painel de 3 juízes, eles, primeiro, não tinham como tomar uma decisão completamente vinculante, e segundo, eles não aceitaram um pedido de reabertura do parlamento, dizendo que apenas a rainha pode fazer isso a conselho de seu governo. Então, o que acontece? Essa decisão desse tribunal escocês vai para o que seria ali o Supremo Tribunal do Reino Unido, né? o STRU, não é STF, é o STRU, que vai aí sim julgar de forma definitiva, tá, se a suspensão do parlamento é legal ou não. Porém, você já tem ali uma base, né, contra esse fechamento. E também, finalmente, aí foi outra derrota do governo, em que o governo britânico foi forçado novamente, né, a publicar suas análises de impacto do Brexit. Foi publicado na quarta-feira, dia 11 de setembro,
aquele plano Yellowhammer, que a gente havia comentado antes, era o plano ali de, digamos assim, de contingências, tá? Esse daqui que foi publicado agora é uma espécie de previsão de impacto, tá? É o que baseou, é o que sustentou aquele plano Yellowhammer, tá? Então é mais ou menos o seguinte, olha, o plano Yellowhammer é como eu vou financiar a minha dívida. O que foi publicado agora é a auditoria da empresa, entendeu? É da onde veio a dívida, tá? Fazendo aqui uma analogia meio tosca. Então, e novamente, todas essas previsões do governo britânico são bastante catastróficas, diminuição de oferta de alguns alimentos, o tráfego no Canal da Mancha, filas, fornecimento de combustível, tudo aquilo lá que a gente já discutiu no Yellowhammer, certo? Agora a gente vai continuar aqui pelo resto da União Europeia, a gente vai começar cruzando o Canal da Mancha, onde foi divulgado... Aliás, Felipe, só um parênteses de que o Boris Johnson estava prometendo, né, uma ponte entre a Irlanda do Norte e a Escócia. Uma ponte, a ponte Rio-Niterói... assim, a ponte da neblina, né? Do fog. Tô tentando pensar aqui num nome de ponte, mas não tem nenhum clube da Irlanda do Norte, assim, que tem na cabeça, assim, sabe? Então fica difícil. Ponte George Best. Talvez. Não dirige alcoolizado. Alguma coisa assim. Não consegui pensar nada. Fica aí o pedido para os nossos ouvintes sugerirem nomes para a ponte Irlanda do Norte e Escócia. Mas eu gostei da sua. Ponte da Neblina já é uma. Ponte William Wallace. Mentira, os irlandeses não iam gostar. Na França, o Ministério da Saúde, pela sua ministra Agnès Buzyn, anunciou que entre junho e julho desse ano na França, cerca de 1.500 pessoas morreram devido ao calor na França, um aumento de 9,1% em relação à média histórica de óbitos no verão nos últimos 10 anos, e cerca de metade dessas vítimas eram idosos de mais de 75 anos, tá? Esse número foi o maior dos últimos 10 anos, porém ainda está longe do recorde que foi no ano de 2003, quando cerca de 19.490 pessoas morreram devido ao calor na França, tá? E aí você tem ali uma série de doenças e problemas que podem ser relacionadas às ondas de calor, certo? Aí cruzamos o Reno, onde vamos para a Alemanha, né, em que nós temos aqui duas notícias e uma participação, embora todos ali, de certo modo, ligados. A primeira notícia é que o Serviço Alemão de Contra-Inteligência Militar, saiu no Deutsche Welle na terça-feira, dia 10, estaria aprofundando suas investigações sobre extremistas nacionalistas e neonazistas nas Forças Armadas Alemãs, incluindo aí investigações especiais na principal unidade de elite alemã, o Comando de Forças Especiais, o KSK, tá? Vazou, digamos assim, um memorando confidencial do vice-ministro da Defesa, dizendo que está ocorrendo um número crescente de extremistas de direita nas Forças Armadas Alemãs, e que os integrantes de unidades de forças especiais, no caso do KSK, são cerca de 1.100 militares, tá? Esse número estaria subindo cada vez mais, tá? E a imprensa alemã relembrou um caso na década de 1990, quando militares dessa unidade na base Franz Josef Strauss, na Baviera, estavam entoando hinos do Partido Nazista enquanto celebravam o aniversário de Adolf Hitler. Tá? Então, a agência de contra-inteligência militar alemã fez esse anúncio de investigações. E a segunda é que nós tivemos um pequeno vilarejo, tá, na Alemanha, em
Valdisdenlung, em Hessen. Eu tenho certeza que a pronúncia está errada. Vamos chamar aqui de Valde, tá? O vilarejo de Valde, em Hessen. Eles elegeram um cara do NPD. O NPD é o Partido Nacional Democrata, que na verdade, é o partido neonazista, tá? Os caras que são mais neonazistas que os caras da AfD. A gente mencionou eles no ano passado, justamente, quando a gente falou das eleições regionais na Alemanha. E aí o que acontece? Por que esse vilarejo elegeu esse cara? Porque ele foi o único a se candidatar e a eleição foi indireta dentro da Câmara dos Vereadores, tá? Então, assim, ele foi o único que se candidatou ali dentro da Câmara de Vereadores. Ninguém queria pegar a bucha. Ninguém queria, e aí ele acabou sendo eleito, né, por unanimidade, digamos assim. E aí, muita gente ali disse que, olha, isso não importa tanto, porque o vilarejo tem só 2.600 pessoas, né, ele vai ser só ali uma espécie de síndico ali do negócio e tudo mais. Porém, quando isso sai nos jornais, né, muita gente ligou o alerta, querem agora impedir que ele tome posse, e os partidos, os grandes partidos, dizem que vão investigar os seus afiliados que votaram nele. Por quê? Porque dentro da Câmara de Vereadores desse vilarejo, você tinha ali políticos da CDU, você tinha gente filiada ao SPD, não vou nem dizer políticos, pessoas filiadas, né, à CDU, ao SPD, e que votaram no cara, aparentemente, porque ele foi eleito por unanimidade, né? Então, no máximo, você teve abstenções, né? Ninguém votou contra ele. Então, todo mundo aí acabou, né, ficando chocado e tudo mais, e aí vão ser investigadas a situação, né, que levou a isso. Só que aí tem um detalhe: o cara que foi eleito, e eu não estou citando o nome dele intencionalmente, tá? Ele é vice-presidente do NPD no estado de Hessen, tá? Então, assim, o vilarejo aí de 2.600 pessoas pode não ser muita coisa para a CDU, mas o cara que foi eleito, ele representa o partido na esfera estadual. Ele é o vice-presidente estadual do partido, né? E disse que vai combater todos os esforços para afastá-lo do cargo, assim como o partido, né, combate as tentativas de colocar o grupo na ilegalidade, tá? Então, né, vamos ver aí como é que vai ser. De qualquer maneira, é possível que ele sofra até o mesmo, entre aspas, impeachment, né? Porque na Alemanha, as esferas federais, elas são parlamentaristas. A gente falou isso justamente no programa passado, quando a gente teve as eleições para os estados. Então, os outros vereadores podem simplesmente fazer ali uma espécie de voto de desconfiança. Questão que deve pegar mal na padaria, porque assim, 2.600 pessoas, é aquela cidade que todo mundo se conhece, né? Tem um monte de ouvinte nosso que tem mais de 2.600 amigos no Facebook, né? Então, vai pegar mal aí na padoca, né? Mas, enfim, acontece. Bem, já que a gente falou, né, aí do aniversário de Adolf Hitler, né, e essa polêmica na Alemanha, o Carter Batista, né, que toca ali o perfil Esse Dia Foi Louco, mandou um áudio a partir, né, do ocorrido na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, né, sobre esse debate da censura, e como jurista que ele pensou na problemática do Mein Kampf, inclusive aqui no Brasil. Arrasado o jardim, profanados os cálices e os altares, entraram a cavalo os hunos na biblioteca monástica e rasgaram os livros incompreensíveis e os injuriaram e queimaram, talvez temerosos de que as letras encobrissem blasfêmias contra o seu Deus, que era uma cimitarra de ferro. Arderam palimpsestos e códices, mas no coração da fogueira, entre as cinzas, permaneceu quase intacto o livro 12º da Civitas Dei, que narra que Platão ensinou em Atenas que no fim dos séculos todas as coisas recuperarão seu estado anterior, e que ele, em Atenas, diante do mesmo auditório, de novo, ensinará essa doutrina. Com essas palavras de Jorge Luiz Borges, ou Jorge Luiz Borges, eu cumprimento os meus amigos Matias Pinto, Felipe Figueiredo e com eles toda a audiência do Xadrez Verbal. É uma honra participar mais uma vez desse podcast semanal de política internacional ou desse hebdomadário. Hebdomadário, como todos sabemos,
é uma publicação semanal. Inclusive, meu caro Matias, fica essa dica para você substituir de vez em quando a revista semanal por hebdomadário, até mesmo porque hebdomadário tem a vantagem de rimar com Romário. Na última semana, todos nós, com espanto, observamos o caso ocorrido na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, quando o prefeito da cidade, o Marcelo Crivella, resolveu interditar, censurar a Bienal, atacando uma obra, uma publicação em quadrinhos que continha ali um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, uma representação de um beijo, porque era um desenho, uma ilustração entre duas pessoas do mesmo sexo. O prefeito considerou isso inapropriado e considerou isso perigoso para a juventude. Felizmente, o caso foi parar no judiciário, um juiz concedeu uma liminar, garantindo ali que a Bienal pudesse expor a obra. A liminar, infelizmente, foi cassada por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porém, no final das contas, felizmente, ela foi restabelecida por decisão do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O episódio, como não poderia deixar de ser, acabou atraindo a atenção e muito da mídia internacional e reforçando a imagem negativa do Brasil, pois foi entendido efetivamente como um ataque à livre manifestação do pensamento e à diversidade. O Brasil no exterior é visto ultimamente como um país fundamentalista, tanto que mereceu o apelido aí de Arábia Saudita de biquíni. É bem verdade que todas as vezes que o Estado proibiu, atacou, restringiu e censurou e até queimou os livros, a democracia sofreu. Porém, eu quero aproveitar o ensejo dessa discussão para falar de uma outra obra, de uma obra maldita. Porque se nós queremos, muitas vezes, garantir a livre manifestação do pensamento, nós temos que pensar um pouco além das ideologias e pensar na livre manifestação do pensamento como um princípio que deve ser assegurado pelo Estado. O livro que eu quero tratar aqui é um livro maldito, um livro cuja fama o precede. É o livro Mein Kampf, Minha Luta, escrito pelo Hitler na prisão, que passou quase 70 anos sem publicações novas na Alemanha. Ele não chegou a ser proibido na Alemanha, porém, o Estado da Baviera, detentor dos direitos, uma vez que o Hitler morreu sem deixar descendentes em 1945, os direitos da obra passaram para o Estado da Baviera, que resolveu não publicá-lo. Não publicar é diferente de proibir. Porém, o próprio Estado da Baviera, quando se aproximava a data que o livro entraria em domínio público, fez questão de encomendar uma edição crítica da obra, com notas escritas por um time de acadêmicos e notáveis, de cientistas, que procuravam demonstrar a incorreção acadêmica, lógica e científica do pensamento nefasto que contém ali o livro de Adolf Hitler. Isso, claro, visando não permitir que a simples publicação do livro como um panfleto e que ele pudesse ser utilizado como propaganda neonazista. Por volta da mesma época, algumas editoras aqui no Brasil também resolveram publicar a obra. Porém, aqui no Brasil, o tratamento foi muito diferente daquele tratamento que aconteceu na Baviera. Enquanto no Estado alemão houve a preocupação de se realizar uma edição crítica da obra, aqui simplesmente houve uma liminar que proibiu a publicação e a circulação da obra. Essa liminar ela foi deferida no bojo de uma ação cautelar por um juiz de uma vara criminal do Rio de Janeiro. Em 2016, essa cautelar acabou sendo confirmada pela sentença pelo mesmo juiz. Depois, o assunto foi levado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a liminar e agora está em fase final de tramitação no Tribunal de Justiça do Rio. Em breve, esse assunto ele vai chegar tanto ao Supremo Tribunal Federal quanto ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, aos nossos tribunais superiores, que terão a chance de debater esse assunto, se será proibida ou se será liberada a publicação dessa obra aqui no Brasil.
A publicação segue proibida no Rio de Janeiro por força dessa decisão, porém nenhuma outra editora no Brasil ousou publicar o livro, talvez estejam esperando aí a definição, a última palavra, que vai ser dada possivelmente pelo STF. Na minha visão, a proibição de uma obra como essa, ela acaba tendo um efeito contrário. Você acaba despertando o interesse quando as forças envolvidas na proibição e no processo, elas poderiam ser utilizadas na edição, talvez, de uma edição crítica e comentada do livro, como fez o Estado da Baviera. E não simplesmente interditá-lo, até porque esse livro, o material dele é facilmente encontrado aí na internet, nos sebos até, porque ele chegou a ser publicado de forma clandestina e ainda hoje ele é comercializado em algumas bancas de jornal em edições clandestinas, edições que não contêm ali o nome da editora, que não contêm o nome do tradutor. São muito mais perigosas, potencialmente perigosas, do que uma edição crítica. Percebam como é delicado o assunto quando tratamos aí da garantia de princípios constitucionais, como é o caso, da livre manifestação do pensamento. Isso nos leva à reflexão de que muitas vezes nós precisamos encarar o debate do ponto de vista simplesmente da garantia desses preceitos democráticos e não das ideologias próprias. Porém, é sempre negativo quando o Estado resolve se impor e decidir qual livro deve ser lido pelos seus cidadãos. Esse não é o papel do Estado numa democracia. Seja numa publicação em quadrinhos, seja até mesmo num livro maldito como é o livro do Hitler. Eu serei o último dos homens a defender a ideologia nefasta, criminosa, que está contida na publicação do Hitler. Mas eu também não me agrada pensar que o Estado vai decidir se eu posso ou não posso ter acesso a essa obra. O Estado não tem que tratar os seus cidadãos como crianças. O Estado tem que tutelar garantias constitucionais e permitir que a democracia seja ampla e seja irrestrita. Mais garantias constitucionais, menos visões limitadas e menos convicções meramente ideológicas. Então é isso, fica aí o convite à reflexão. A dica cultural, de certa forma, já foi adiantada, trata-se, claro, do conto Os Teólogos, de Jorge Luiz Borges, o famoso escritor argentino, um homem que, acima de tudo, amava os livros. Então, se você quiser também extrapolar a dica, leia o Aleph, que é o livro, é uma coletânea de contos que Os Teólogos faz parte. Um grande abraço e até uma próxima. Bem, Felipe, agora a gente cruza o Mar do Norte, chega na Noruega, onde tivemos eleições. Isso, a gente teve eleições no dia 9 de setembro, eleições locais, tá? Que foram nos 356 municípios noruegueses. E aqui a gente só vai passar brevemente pelos resultados, porque ele mostra uma tendência talvez interessante, já que daqui a 2 anos teremos eleições gerais na Noruega. Essa tendência qual é? Os 2 partidos tradicionais noruegueses, eles continuam os maiores partidos. Os trabalhistas e os conservadores continuam as 2 maiores forças do país. Os trabalhistas foram os mais votados, porém, a proporção dos votos caiu, e aí nós tivemos a ascensão de outros partidos. E aí muitos dos nossos ouvintes já devem estar pensando, teve ascensão ali de partidos nacionalistas, partidos mais à direita, partidos mais conservadores. Na verdade, não. O partido mais à direita do cenário político norueguês, que era o Progresso, que havia sido a 3ª força nas últimas eleições parlamentares, nessa eleição municipal ele ficou em 4º. Ele perdeu eleitores e perdeu cerca de 7% dos votos, tá? Foi de 15% para 8%. E o Centro, e é o nome do partido, Partido do Centro, passou de 10 para 4%. E os verdes passaram de 3 para 6. Então nós tivemos uma ascensão ali desse partido de centro e do Partido Verde, assim como de partidos de esquerda mais à esquerda do Partido Trabalhista norueguês. E isso é interessante da gente pensar um pouco. Por quê? Porque a Noruega não faz parte da União Europeia.
Então, acaba servindo de mais um argumento naquele debate de o quanto desse novo nacionalismo europeu é uma reação à União Europeia, né? Que existe esse fator, isso é óbvio. A questão é você precisar um pouco, o quanto tem a ver com a crise de 2008, quanto tem a ver com questões culturais, o quanto tem a ver com a União Europeia. E a descrença no sistema político como um todo. Isso. E aí você olha para a Noruega, que não é da União Europeia, você não teve esse aumento da direita nacionalista. Você teve um aumento do centro e dos verdes. E uma queda do partido mais à direita, né? Como eu disse, é o Progresso, liderado pela Siv Jensen. Tá? E também, num aspecto geral também, o próprio enfraquecimento dos partidos mais tradicionais, né? E o surgimento de novas legendas, né? Isso. O Partido Conservador teve queda, que é o partido do governo, né? A coalizão governo da Noruega é uma coalizão com conservadores e o partido da direita. A líder conservadora, a primeira-ministra, é Erna Solberg, e o Partido Trabalhista foi a maior bancada nas últimas eleições, foi o maior voto nas eleições municipais, mas não conseguiu formar uma coalizão nacional. Então, vamos ver aí se isso é um sinal ou não, mas eu achei interessante mencionar por conta dessa discussão aí da relação nacionalismo-União Europeia. E aí, finalmente, vamos para a Rússia, onde a semana começou com uma troca de 70 prisioneiros entre Rússia e Ucrânia. Tá? O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, foi receber os cidadãos ucranianos no aeroporto de Kiev. Inclusive, ele disse que demos o primeiro passo e devemos dar os que faltam para acabar com essa guerra horrível. Tá? Na Rússia, né, os prisioneiros foram recebidos em Moscou também, mas não necessariamente pelo Vladimir Putin. Outros países ali celebraram, né, a notícia, celebraram a libertação, foram 35 de cada lado, tá? Não foi 70 de cada lado, 70 é o número total, certo? E aí tivemos essa troca ali, um primeiro sinal de boas relações, de boa vontade, digamos assim, com o novo governo ucraniano. E na Rússia também tivemos eleições locais. Tá? No dia 8, os russos votaram para o governo de 16 entidades federais. Essas entidades federais seriam mais ou menos o que seriam nossos estados, tá? Só que incluem, por exemplo, Moscou e São Petersburgo, que são cidades federais. Tá? É um conceito que, inclusive, eu acho que o Brasil deveria importar. Isso aqui é outra discussão, tal. Eu até preciso estudar um pouco mais sobre isso no caso russo, mas é assim, São Petersburgo, Moscou, Sevastopol, são cidades que, por serem consideradas ou muito importantes, ou por terem uma população muito grande, uma área muito grande, são como se fossem estados. Tá? É como se fosse ali um mini-estado. E eu acho que, por exemplo, pensando no Brasil, né, Rio de Janeiro até hoje tem um monte de instituições federais no Rio de Janeiro. São Paulo, cara, é muito louco se você pensar que o prefeito de São Paulo, o prefeito de Nova York, eles gerenciam a vida de muito mais gente do que muito presidente por aí, de muito primeiro-ministro por aí. Né? Então é uma coisa meio doida isso. Mas enfim, estamos aqui, né, já extrapolando. E aí, na Rússia, nessas eleições, nós tivemos primeiro um comparecimento muito baixo. Tá? Em Moscou, apenas 22% dos eleitores compareceram. Em São Petersburgo, apenas 25% dos eleitores compareceram. Em São Petersburgo, o vencedor das eleições para o governo foi o Alexander Beglov, o candidato do Putin, tá? O candidato do Kremlin. E em Moscou, a gente teve ali um pequeno alento para a oposição, já que, embora a Rússia Unida, que é o partido fundado pelo Putin, ele continue a maior bancada, com 25 cadeiras das 45 do legislativo local, nós tivemos uma perda de 13 assentos da Rússia Unida, com a ascensão, né, crescimento das bancadas do Partido Comunista, do Partido Social Democrata e dos liberais, o novo Partido Liberal, né, que foi fundado recentemente, que é uma maçã.
Tá? É uma maçã mesmo, porque a sigla do partido vira maçã em russo, e aí eles adotaram lá o símbolo, uma maçã meio construtivista, tal. É que nem, sei lá, aqui no Brasil você tivesse o movimento agrícola, não sei, uma palavra que começa com C cedilha, acho que não tem, né? Não começa com C cedilha, não. Não tem, tá? Então, movimento de Araçatuba agrícola, entendeu? O maçã, alguma coisa assim. E, enfim, não deu certo, mas tivemos aí essa derrota, entre aspas, do Putin em Moscou. E, finalmente, só para a gente fechar, o Banco Central da União Europeia diminuiu as suas taxas de juros de menos 0,4% para menos 0,5%. Tá? Dizendo que é necessário aí que os países, né, deem condições para o crescimento econômico de cada país e tudo mais, e disse também que vai comprar aí algumas dívidas, né, dos países que fazem parte da zona do euro, como uma forma ali de manter um equilíbrio, digamos assim, monetário do euro.